Olá, meus irmãos, paz do Senhor. Hoje vamos estudar a nossa nona lição da nossa revista de adulto desse trimestre. O título da nossa lição é O verdadeiro discípulo, ele promove a comunhão. O texto de referência dessa nossa nona lição está em Atos dos Apóstolos, o livro histórico do Novo Testamento, escrito por Lucas, capítulo 2, versículo 42, que vai tratar a respeito da comunhão, da doutrina dos apóstolos, das orações, do partir do pão. Os irmãos, a igreja primitiva, ela era uma igreja unida, que fazia tudo em comum acordo para que o nome de Jesus fosse glorificado e a igreja viesse crescer em unidade, em harmonia. O nosso textuário está no Salmo 133, verso 1, que diz: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A nossa verdade aplicada, uma das marcas do discípulo de Cristo é o interesse e a busca em estar junto com os que também estão em Cristo. Os objetivos desta nossa lição, que estaremos pontuando no discorrer deste vídeo, reafirmar a importância da unidade dos cristãos. Como é que vai existir uma igreja se ela não for unida, né? Mostrar o propósito de Deus para a sua igreja e expor os benefícios da comunhão. A igreja ela precisa viver em harmonia. Então, a comunhão da igreja, a vida em comunhão, né, a harmonia que tem que haver na igreja, no corpo de Cristo, e os objetivos alcançados através desta comunhão. Nosso texto bíblico de referência está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47. Está nos dizendo assim: E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendia as suas propriedades e fazendas e repartia com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nós vemos no livro aqui de Atos, no capítulo 4, quando os irmãos vendiam suas propriedades e partilhavam ali aos pés dos apóstolos. Nós temos um episódio bem interessante, vamos dizer assim, que foi o episódio de Ananias e de Safira, aquele casal que vendeu a sua propriedade, mas escondeu ou mentiu para Pedro, e quando vai ao templo depositar parte do que tinha vendido, mentiram, dizendo que estavam entregando a totalidade do valor que tinha vendido a propriedade. Por causa dessa mentira, tanto Ananias como depois sua esposa, Safira, morreram, porque não estavam mentindo a Pedro, simplesmente estavam mentindo ao Espírito Santo e acabaram pagando com a sua vida. Então, precisamos ter cuidado com as coisas de Deus. Não se brinca.
né? Mas a temática desta nossa lição é a harmonia, a comunhão dos irmãos da igreja primitiva. E, obviamente, a igreja primitiva é o nosso exemplo. Então, a comunhão da igreja, a vida em comunhão e os objetivos, propósitos a partir desta comunhão. A comunhão é um dos aspectos cruciais e característico da igreja de Cristo, da igreja cristã. Como é que vai viver uma igreja se ela viver em contenda, em atritos, em brigas, né? Razão pela qual é chamada pelo apóstolo Paulo de corpo de Cristo. Sem essa condição, ela não serviria aos propósitos de Deus. Um corpo ele é composto de vários membros. Se um membro do corpo está dolorido, está doendo, está enfermo, todo o corpo sente. Por quê? Porque ela faz parte do todo. Então, eu, você, nós somos membros deste corpo que é a igreja. A igreja de Cristo, organismo vivo, é uma só. É uma igreja só. Jesus vem buscar uma igreja só. Então, esta igreja, ela precisa viver, estes membros deste corpo, que é a igreja, ela precisa viver em harmonia, em união. Ela precisa viver na oração, na doutrina, firmada na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, né? Nas orações. Nosso primeiro tópico, a comunhão da igreja. O significado da palavra comunhão, no dicionário, quer dizer o conjunto de pessoas que partilham as mesmas crenças, ideias, tendências, valores, e assim sucessivamente. No sentido bíblico, o termo vem do grego koinonia, que se traduz por fraternidade, associação, comunidade, comunhão, participação conjunta, relação. Então, o termo harmonia, da palavra grega, quer dizer koinonia, ou seja, todos no mesmo propósito. Cada membro deste corpo, que é a igreja, ele precisa estar consciente de que o serviço cristão não nos dispensa da comunhão uns com os outros. Como é que vamos estar sentados ao lado do nosso irmão na igreja, cultuando, e não falamos com esta pessoa? Como? Né? O apóstolo João vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 4, vai falar ali que se falamos que conhecemos a Deus, que adoramos a Deus e odiamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Porque como é que amamos a Deus, o qual nunca ouvimos com os nossos olhos, e o nosso irmão que está ao nosso lado, falho assim como nós não amamos, não perdoamos. Então, nós somos mentirosos, porque não amamos quem estamos vendo. Como é que vamos amar Deus, a Deus, ao qual nunca vemos, né? Então, é preciso haver essa harmonia, esta união, esta unidade dos membros deste corpo, que é a igreja de Cristo. Aquele que não libera perdão não será arrebatado, né? Não será arrebatado. É preciso liberar perdão. A ciência, a psicologia vai nos ensinar que a falta do perdão, e a Bíblia também ensina, obviamente que a palavra de Deus ela é extraordinária, a falta do perdão ocasiona doenças psíquicas, doenças emocionais, doenças físicas, né? Então, há várias consequências na vida desta pessoa que não libera o perdão, que não consegue viver em harmonia, em comunhão, vive sempre intrigado com o outro. Então, aqui nesta lição, para a gente refletir a respeito disto.
Então, os irmãos permaneciam unidos no mesmo propósito, firmados na doutrina dos apóstolos, e esta doutrina estava alicerçada em Cristo, a pedra angular, né? Então, a doutrina dos apóstolos baseada, alicerçada em Cristo, e a igreja estava firmada nesta doutrina, né? E também na comunhão, nas orações. Então, no partir do pão, então, havia unidade na igreja primitiva. Nosso maior exemplo é a igreja primitiva, né? Esse corpo, por sua vez, por ser o corpo de Cristo, a igreja, ela carece de comunhão com ele, né? Como é que o corpo vai estar em atrito e vai ter comunhão com a cabeça, que é Cristo? Olha que situação, não dá, né? No partir do pão, a comunhão da igreja no partir do pão. A primeira reunião a partir do pão associada à comunhão da igreja foi ali na véspera da crucificação de Cristo, de Jesus. Ele convocou ali os 12 apóstolos, reuniram ali no cenáculo, naquele episódio que Jesus mostrou o exemplo de humildade ali lavando os pés dos seus discípulos. E durante esta ceia, ali no cenáculo, Jesus chamou o pão de minha carne, ou seja, simbolizando a comunhão entre os discípulos e o Senhor Jesus Cristo, né? Ele disse: fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então, esta comunhão, esta unidade, ela precisa ser ativa, constante, ininterrupta no corpo, na igreja de Cristo. Não pode haver divisão na igreja de Cristo, no corpo, né, que somos nós juntos, formando o corpo da igreja, né, que é o corpo de Cristo, que é o cabeça. Então, a partir dali, Jesus nos orientou a realizar o mesmo ato em sua memória. Está relatado nos 4 evangelhos. Nossa referência aqui está no de Lucas, Lucas 22, versículo 19. Ao excluir os crentes da comunhão, Diótrefes, que é o nosso exemplo aqui dessa nossa revista, desse trimestre, que ela está estudando, contextualizando a terceira epístola de João, onde temos ali 3 personagens, 4, né? Na verdade, o apóstolo João, o escritor da epístola, Gaio e Demétrios, exemplos ali de cristãos, que seguiam a orientação do seu pastor, o apóstolo João, e Demétrios, que era aquele rebelde, aquele que não aceitava as orientações do seu pastor, o apóstolo João, e João vem refutar este comportamento de Demétrio, possivelmente uma liderança ali em uma das igrejas ali, naquelas comunidades ali da Ásia Menor, ao qual o apóstolo João era o pastor, o bispo, o líder, escrevendo ali de Éfeso, e Demétrios recusando, não aceitando as orientações do seu pastor, o apóstolo João, né? Demétrio, ou Diótrefes, na verdade, Diótrefes não aceitando as orientações do apóstolo João. Gaio e Demétrios eram homens de Deus, cristãos, que seguiam à risca aquilo que a sua liderança, no caso João, o apóstolo do Senhor, orientava. Já Diótrefes, ele sabotou esta ordem, está lá na terceira epístola de João, versículo 10. Ele rejeitava as orientações de João e ameaçava expulsar da comunidade, da igreja, a qual ele tinha uma influência ali, aqueles irmãos que, por acaso, viessem acatar as orientações do apóstolo João. Então, a partir ali, a ceia é o partir do pão, a comunhão que deve ser o estilo de vida dos crentes em Jesus, né? O cabeça da igreja. Nós fomos criados por Deus para
o relacionamento, para termos este relacionamento, esta comunhão com Ele, né? Esta comunhão foi perdida com o pecado de Adão e Eva, né? Houve a quebra desta aliança, mas Deus não deixou o homem haver navios, o homem sozinho. Deus já tinha um plano de nos trazer de volta esta comunhão com Ele, como está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus vai dizer que da semente da mulher, de Eva, nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, Jesus Cristo. Então, Deus não nos deixou só. Então, esta harmonia, este relacionamento, esta comunhão foi restaurada a partir da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Deus nos deu acesso, Jesus nos deu acesso diretamente ao Deus Pai, através dele. Com a morte do Senhor, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Então, não precisamos mais de um sumo sacerdote, como havia no Antigo Testamento, que levava as orações representava o povo diante de Deus. Agora não, através de Jesus, João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então ninguém chega a Deus se não passar por Ele. Então Jesus é o nosso caminho, Jesus é a nossa verdade, Jesus é que nos deu vida. Então, como é que vamos ter comunhão com Deus se temos inimizade, atritos, desavenças com nossos irmãos? Entende? Então é preciso a gente analisar e compreender o que é ser cristão. O que é ser cristão? Precisamos perdoar-nos e os nossos irmãos também, todos os dias. É o nosso processo de santificação, é a mortificação do eu, do ego, né, humano, e vivermos em harmonia para que o corpo, a igreja, ela seja viva em unidade. A comunhão na igreja também nas orações. A oração é uma atividade espiritual que promove a comunhão, seja ela individualmente ou em grupo. Individualmente, quando estamos em comunhão com Deus, sendo a oração o canal desse relacionamento. Em Mateus capítulo 6, versículo 6 está lá, Jesus dizendo: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E também na unidade da igreja, quando esta está reunida no mesmo propósito, como está aqui em Atos capítulo 12, versículo 42. Os irmãos viviam na doutrina, firmados na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, né? Então, este é o propósito da igreja, que ela tenha unidade, que ela tenha harmonia, que ela viva no uníssono, né? Para que o nome de Jesus seja glorificado e o corpo de Cristo, a igreja, cresça cada vez mais. O corpo de Cristo é a igreja unida que se conecta com o cabeça, Cristo, pela oração, o que Diótrefes ignorava, pois não prezava os irmãos, né? E ao invés de reunir-se com eles, os lançava fora da igreja. Aqueles que acatavam, que queriam acatar as orientações do apóstolo João, enviado ali através de Demétrios, né? Diótrefes ameaçava expulsar da comunidade da igreja aqueles irmãos que estavam possivelmente debaixo da sua autoridade espiritual. Ele ameaçava expulsar da igreja estes irmãos que, por acaso, viessem atender às orientações, às recomendações do apóstolo João, né, de receber, acomodar aqueles irmãos missionários que estavam passando pelaquela região, pregando o evangelho. Então, esses irmãos precisavam descansar, né, um lugar para passar a noite. E Diótrefes ameaçava expulsar da igreja esses irmãos que viessem fazer tal coisa. Então, a igreja nasce num ambiente de comunhão e oração, né? Os discípulos, após a ascensão de Jesus, procuraram permanecer juntos, unidos, em oração, aguardando o cumprimento da promessa que Jesus havia falado para eles, né? E quando o Espírito Santo veio sobre eles,
Atos 2, capítulo 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, e foram todos cheios, batizados no Espírito Santo do Senhor. Neste dia, no dia de Pentecostes, o povo de Deus se tornou o corpo de Cristo, cheio, revestidos de poder, né? A comunhão da igreja também na doutrina apostólica. Lucas, o autor do livro que leva o seu nome, também de Atos dos Apóstolos, lembrando que Lucas não era judeu, Lucas era da Antioquia, da Síria, ele é o único autor não judeu a escrever não só mas 2 livros da Bíblia, né? Lucas frisa que os crentes da igreja primitiva se dedicaram ao ensino por meio da comunhão, né? Havia no início da igreja uma comunhão com propósito doutrinário que passou a fazer parte do estilo de vida da igreja, que era perseverar na doutrina dos apóstolos. Atos 2, 42. Jesus vai dizer, quando Jesus mandou os apóstolos, os discípulos, para pregar, anunciar, curar, Jesus disse: quem recebeu um de vocês, recebe a mim. Então, a igreja ela tinha este entendimento, né? Por isso ela perseverava na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos, que este ensinamento estava firmados em Cristo, né? Então, cristãos que negligenciam a palavra de Deus se tornam secos, ficarão secos, raquíticos, vazios, vivendo de aparência, né? E sua alienação espiritual pode espalhar morte por todo o campo eclesiástico. Olha que situação, né? A corrupção, a doença espiritual na vida de um discipulador pode desencadear, espalhar-se como câncer por toda a vida espiritual de todos aqueles que estão ligados a ele, né? A falsa doutrina, juntamente com a má conduta, pode condenar muitos ao inferno, mais rapidamente do que todas as paixões ou pecados da carne. A apostasia, o desvio doutrinário. Por isso, Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura ela é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos redarguir, nos instruir em justiça. E Pedro vai dizer na sua epístola, na sua primeira epístola, que nenhuma profecia ela é de particular interpretação. Por isso, os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, olha que observação importante nós precisamos nos atentar, né? A Bíblia ela é inspirada e nenhuma profecia ela pode ser aplicada isoladamente. Ela precisa ser analisada, todo o contexto não pode fugir do que a palavra de Deus ensina. Então, falsas doutrinas, juntamente com má conduta, podem condenar muitos ao inferno, porque desviarão-se da sã doutrina. Cuidado que precisamos nos atentar, né? Como membros, como líder, como liderança, pessoas que teremos que apacentar, discipular, abençoar, cuidar. Porque, como Jesus vai dizer lá no Evangelho escrito por João, capítulo 21, Jesus conversando com Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Então, as ovelhas não são nossas. Ela tem um sumo pastor, aquele que deu a vida por elas, Jesus Cristo. Nosso segundo tópico, a vida em comunhão. Precisamos ter esta unidade, esta comunhão. Os discípulos andavam, oravam, comiam juntos, os irmãos ali primitivos, né, da igreja primitiva. A comunhão era um estilo de vida da igreja primitiva e essa modalidade não terminou, não expirou, não se extinguiu. A comunhão é uma ordem divina que promove bênçãos. Olha o Salmo 133. Ó, quão bom, quão suave é que vivamos em união, em harmonia, né? É o desejo de Jesus. No Evangelho escrito pelo apóstolo João, no capítulo 17,
a oração intercessora, né? A oração sacerdotal de Jesus. Jesus vai falar, né, que sejamos um, assim como ele, sejamos um com ele, assim como ele com o Pai é um, né? Então, o desejo de Jesus também, esse estilo de vida levou a igreja a um novo patamar espiritual e ministerial, né? A chariz, né? A simpatia que atraía os não crentes também, fazendo a igreja crescer. Então, esta harmonia, esta unidade, está lá em Atos capítulo 2, versículo 47. Os de fora observam. Quando o corpo é sadio, quando membros deste corpo estão sadios, o corpo cresce. Os de fora observam e são atraídos também, né? Então, vivemos nesta unidade e precisamos viver nela para que o corpo de Cristo cresça sadio, né? Dando fruto. Jesus vai dizer lá no Evangelho escrito por João, capítulo 15, né? E sem ele nada podemos fazer. Sem Jesus nada podemos fazer. Então, precisamos viver nesta unidade, né? Precisamos ter uma vida em comunhão. Quem tem uma vida em comunhão, ela preza também pela reverência. Os prodígios e sinais que Deus efetuava na igreja gerava temor da própria comunidade, né, dos irmãos e também dos de fora. Lá em Atos capítulo 5, né, quando aquele episódio ali no final da morte de Ananias e Safira gerou temor nos irmãos e naqueles que estavam de fora. Olha, não é brincadeira, né? Então, essa reverência é condição indispensável no relacionamento do cristão com Deus. A reverência está vinculada a uma vida de santidade, caráter que a igreja que será buscada por Jesus ela deve ter, conforme está em Efésios lá, capítulo 5, versículo 27. Uma igreja sem mácula, né? Como é que vamos subir se estamos de mal do nosso irmão? Até para ofertarmos a nossa adoração a Deus, precisamos nos reconciliar com o nosso irmão. Senão, a nossa adoração não é recebida, né? Então, precisamos ter uma vida em comunhão. Quem tem uma vida em comunhão, ele experimenta o sobrenatural de Deus na sua vida, né? A sobrenaturalidade era e continua sendo a marca da Igreja de Deus. Muitos sinais e prodígios aconteciam no meio dela através dos apóstolos, né? Os que antes eles testemunharam com Jesus, agora, com o nascimento da igreja, passavam a ser realizados através deles também. Muitos sinais, prodígios e maravilhas. Então, a unidade, a comunhão, a harmonia produz o sobrenatural de Deus. Quando a igreja está unida no mesmo propósito, o nome do Senhor é glorificado. O Espírito Santo tem liberdade para trabalhar, para operar no seio, no meio da igreja, né? As experiências sobrenaturais e o poder de Deus eram meios de convencer os não crentes, além de mostrar a autoridade daquela igreja. Diótrefes, personagem, um mau exemplo aqui da terceira epístola de João, o que importava para ele é exibir o seu superpoder humano, né, a sua autoridade, por meio de ameaças e intimidações aos irmãos ali da igreja. Infelizmente, né? Mas a palavra de Deus nos dá exemplos de como devemos seguir, pessoas a seguir, pegar aqueles exemplos, e exemplos também de maus cristãos, maus líderes que precisamos rejeitar, né? Então a palavra de Deus ela é o nosso norte, ela é o nosso manual. O que é que os irmãos, a igreja primitiva fazia? Perseverava na doutrina, nos ensinamentos dos apóstolos. Então, a termos uma vida em comunhão, precisamos também conviver nesta unidade. A igreja, ela é a comunidade cristã, um ambiente de fé onde a vida deve ser compartilhada. Jesus vai dizer lá em João capítulo 17, o evangelho escrito por João capítulo 17, né, que eles, os discípulos,
os cristãos sejam um. Jesus pediu, está lá em João capítulo 17, assim como ele, o Pai, é um. Então, esta unidade precisa haver neste corpo, o corpo de Cristo. Antes de iniciar seu ministério, Jesus mesmo nomeou 12 homens, para que estivesse consigo, com ele, aprendendo, superando as indiferenças, aprendendo a viver, né, em harmonia, haja vista, e eles dariam continuidade. Jesus estava voltando para o céu, mas os discípulos, os cabeças ali da igreja, eles estariam dando continuidade ao ministério que iniciou ali em Jesus, né? Partilhando o chamado. Os primeiros cristãos começavam a moldar esse novo modo de viver, passando a ter tudo em comum, a viver sob o koinos, né? O termo grego que significa comum, ordinário, compartilhado por muitos. Esse era o espírito sob o qual Gaio e Demétrios viviam, né, como obreiro generoso e hospitaleiro que dava abrigo aos missionários em suas casas, conforme a orientação do seu líder, o apóstolo João. Então, o discípulo que se inspira em Jesus, ele constrói um relacionamento com base no amor e no respeito e no perdão, né? Ele sacrifica sua natureza prepotente e vaidosa, porque sabe que é impossível representar Cristo sendo um líder arrogante e insensível. E essa era a qualidade de Diótrefes, arrogante, insubmisso e ameaçador, né? E para a gente fechar aqui, nessa nossa terceira lição, o objetivo desta comunhão, o objetivo da comunhão. A comunhão quebra o egoísmo, pois funciona pelo altruísmo, pelo respeito, pelo amor, né? Como ensina o apóstolo Paulo lá aos Filipenses, capítulo 2, versículos 3, 4 ali a seguir. Ou seja, consideremos os outros superiores a nós mesmos. Jesus, quando lavou os pés dos apóstolos, ali, antes de celebrar a ceia, Jesus deu o exemplo. Ele disse: eu, sendo Senhor, sendo Mestre, estou lavando os pés de vocês. Então, este é o exemplo. Então, considere o outro superior a si mesmo, né? Seja altruísta, sejamos altruístas. Deus, quando olha para nós, através de Cristo, Deus nos vê todos iguais, né? Não tem um maior ou superior do que o outro, né? Eu estava ouvindo uma palestra, um ensinamento de um pastor, e ele falando que o egocentrismo, o eu falando mais alto, muitos até nas orações se dirigem: Pai, aqui quem vos fala é o presbítero fulano de tal. Meus irmãos, Deus é um Deus que preza pela humildade, pela simplicidade, né? Era assim que os fariseus se representavam, né? Santificados, né? Perfeitos. Olha o exemplo da oração do fariseu e do republicano. O fariseu se sentia justificado, já com passaporte carimbado para o céu. Então, olha os embates que Jesus teve, os confrontos que Jesus teve com esse legalismo farisaico, né? Eles se achavam superiores aos demais judeus, né? Então, Jesus vai nos dar o exemplo de humildade, a questão da união, da harmonia, da comunhão, da coinonia, né? Vivermos num propósito só, que é cuidarmos uns dos outros, né? Vivermos nas orações, unidos nas orações, no partir do pão, na comunhão, na doutrina dos apóstolos. Unidade de propósito. A igreja, os irmãos, precisa ter unidade no propósito. O termo unidade vem do original grego, que tem um sentido de
com uma mente de comum acordo, com uma paixão singular, única. A igreja nasce para que seus integrantes andassem ou andem em harmonia, de propósito, viver e compartilhar as boas novas de Cristo. Gaio e Demétrios, andavam nesta unidade, estavam sob o propósito divino, debaixo da autoridade do seu líder, do apóstolo João. Já Diótrefes vivia para os seus próprios interesses, Então vamos ter cuidado, irmãos. Vamos ser simples. O reino de Deus, ele é simples. Ninguém é superior ao outro no reino de Deus. Obviamente que temos responsabilidades diferentes, mas quanto mais se cresce, se sobe na hierarquia ministerial, nós estamos aqui para servir ao reino de Deus, aos membros, às ovelhas, não nossas, mas de Cristo, Precisamos viver em concordância. Paulo, pouco antes da vinda do Espírito Santo, os discípulos de Jesus receberam uma ordem dele, que era para ficarem unidos em oração, enquanto esperava a promessa da vinda do Espírito Santo. A decisão deles foi obedecer à orientação de Jesus. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, como está lá em Atos 2, capítulo 1, eles estavam todos reunidos. Havia neles o mesmo coração, cujo termo original do grego é cardia. Por isso o Espírito caiu, veio, derramou, encheu, batizando eles. Então o verdadeiro líder, ele leva todos em consideração, transmitindo ao grupo a alegria de estarem uns com os outros, de trabalharem juntos, fazendo com que todos se sintam valiosos e necessários nesta obra, neste propósito, nesta concordância. A concordância entre o povo de Deus em torno das verdades e dos valores bíblicos, obviamente, vai resultar em progresso e crescimento do corpo da igreja de Jesus. E unidos no mesmo propósito, louvar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Louvar a Deus era uma das expressões de alegria e gratidão manifestadas pelos irmãos ali na igreja primitiva. Atos 2:47. Havia consciência de que era Deus quem estava agindo e não qualquer pessoa. Ali na igreja, quando um líder, uma liderança, os apóstolos estavam falando, ainda que fosse um dos líderes mais proeminentes, Então João tinha esse entendimento, o apóstolo João, o autor da terceira epístola que leva o seu nome. João tinha esse entendimento e denunciou a motivação errada de Diótrefes, que gostava de ser o mais importante entre eles, rejeitando a própria liderança do seu pastor, o apóstolo João. O fato de um crente buscar aplausos é algo que está em desarmonia. Aplausos para si, Aplausos de uma liderança, de um pastor, de um pregador, de um missionário, enfim. Buscar aplausos para si está em desarmonia com o coração de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor Jesus Cristo. Quando buscamos louvores, desviamos-nos do propósito. Quando buscamos holofotes, aplausos, status, estamos saindo do propósito, da direção. Deus tem compromisso com a sua palavra. Se o pregador, o missionário, o cantor, enfim, não tem compromisso com Deus, Deus continua tendo compromisso com a sua palavra. Mesmo que este pregador, este missionário, esse profeta esteja pregando em milagres, coisas extraordinárias acontecendo, Deus tem compromisso com a sua palavra, não com aquele que não tem compromisso com Deus. Então, quando buscamos louvores, estamos nos desviando do propósito que Jesus nos comissionou. Então, devemos abandonar qualquer pensamento de estrelismo que nos faça pensar que somos alguma coisa, somos especiais. A igreja primitiva reconhecia que o louvor pertence
adoração pertence ao Senhor Deus, né? Então, cada membro deste corpo, o corpo de Cristo, ele necessita estar em constante vigilância. Precisamos estar em constante vigilância quanto aos ataques que o inimigo desencadeia, né, sobre nossas vidas, e a tendência da natureza humana pecaminosa, que é tentar minar, destruir esta comunhão, esta harmonia que tem que existir no corpo, na igreja do Senhor. O mesmo Espírito que nos reveste de poder também opera em nós esta união. Amém? Está lá em Efésios capítulo 4, versículo 3 a 6. Então, a igreja primitiva, os irmãos, em Atos 2:42, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Este é um exemplo de igreja que dá fruto para a glória de Deus. Sigamos este exemplo. Deus abençoe.